Meus amores, um bom sábado e um bom. Vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho do arrebatamento. Vou soltar o versículo Apocalipse 21, porque Jesus já está voltando. Ou vocês se reconciliam com ele, ou vocês só vão ver ele. Eu vi, glória a Deus, que a minha alma almeja estar com ele. Agora o que? Cabe vocês também, né, meus amores? Vocês almejar o que? Estar com ele. Almejar o que? Se santificar para subir para o céu. Entendeu, meus amores? Tá chegando o quê? Tá chegando o dia da vinda de Jesus. Entendeu, meus amores? Jesus está voltando, Jesus está às portas. Qualquer momento vocês têm o quê? Qualquer momento vão sair da terra. Entendeu, meus amores? E pelo que eu entendi, pelo que eu tô lendo nas Santas Escrituras, é antes da tribulação. E a tribulação já tá vindo, ó. A tribulação já tá chegando. Entendeu? A tribulação de quê, Meira? A tribulação que tem nas Santas Escrituras, ela já tá chegando. E as pessoas, o que tá vendo, tá se fingindo de cego. Vocês estão se fingindo de cego. E vocês se marcarem com a marca da besta, vocês estão deserdados do reino do céu. Quer dizer que nem no reino do céu vocês não estão. Que para isso vocês têm o quê? Que aceitar Jesus, tem que confessar Jesus, tem que caminhar com Jesus. Então, mas para vocês existe uma chance, uma oportunidade. Se vocês se converterem a ele. E outra coisa, se for após o arrebatamento, se vocês não se marcar com a marca da besta, aí vocês vão passar fome, aí vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, aí que tudo que está escrito nas Santas Escrituras vai se cumprir agora. Após o que? Após o arrebatamento. Porque, meus irmãos, todo mundo vai ver Jesus. Vocês acham que o mundo vai ficar igual era antes? Vai não, jamais. O mundo vai o quê? Haver uma grande mudança. Por quê? Porque Jesus voltou e você viu. Entendeu? Se você quiser continuar do mesmo jeito que tá, ninguém pode fazer nada, né? O destino é o quê? O céu ou o abismo. Então, meus irmãos, eu falo a verdade. Por isso que o quê? Jesus é o quê? Jesus tem verdade e verdade vos digo. Então, a gente tem que agir o quê? Com a verdade. Está escrito nas Santas Escrituras. Tem o que? Haver arrependimento, haver o que? Santidade, haver o que? Comunhão com ele, entendeu, meus amores? Meus amores, glória a Deus, passarinho, tá chamando minha atenção. Tá escutando? Olha, tá escutando? Tá me chamando. Tá ouvindo? Meus amores, olha, eu vou soltar aqui. Eu vou soltar aqui pra vocês. Apocalipse 21, versículo 6. Meus amores, eu vou soltar versículo 5, versículo 6, versículo 7, até o versículo 8, entendeu? Bora lá. Que tem tudo a ver com o quê? Com o sonho do arrebatamento, entendeu, meus amores? Glória a Deus. Ó, e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas estas coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tá bom, meus amores? Será que é essa daqui mesmo? Não tô lendo errada, não. Deixa eu ver aqui, meus amores, porque eu gosto de marcar com caneta, né? Glória a Deus. Meus amores, tem tanta coisa na... Meus amores, não é esse não, vou passar pra esse. É esse daqui, quer ver? É o 7. Meus amores, espera aí. Glória a Deus. Meus amores, é sobre a noiva de Jesus. A noiva de Jesus, ela tá aqui na terra. Ela tá se aprontando para ele, né, meus amores? E glória a Deus.
Meus amores, eu tô procurando aqui o versículo que eu tava... Meus amores, eu fiz um vídeo. Agora eu tenho que me lembrar qual é o versículo. Glória a Deus. Já tá no final. Peraí, meus amores, em Apocalipse, deixa eu ver se eu não tô botando errado, né, pra vocês. Deixa eu continuar aqui, onde eu parei. E disse-me, mas é cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Glória a Deus. Então, tu tem sede da palavra de Deus? Então, abre a boca para tu beber bastante água, que eu vou te dar bastante água da palavra de Deus. Ah, tu vai conhecer Jesus. Tu vai conhecer ele dos pés à cabeça, porque eu vou fazer de tudo para tu conhecer ele. E também, para o quê? Para tu ir para o céu, entendeu, meus amores? Mas, meus amores, eu tô fazendo vocês conhecer Jesus. E Jesus quer... essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que não são salvas, é mais rigor. Por quê? Porque vocês conhecem a palavra de Deus e vocês que não quiseram, entendeu? Bora lá. O versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu povo. Glória a Deus, é lindo esse versículo. Vocês entenderam, né? Que quem vencer, que quem o quê? Quem crê nele, quem aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, quem se voltar para ele em espírito e em verdade, então, vai fazer o quê? Vai herdar o reino dos céus, entendeu? Ei, mas não é com idolatria, não. O povo católico, ele é muito idolatra. Ele idolatra o quê? Não é para ter idolatria. Mas a Maria é a mãe de Jesus. Sim, meus amores. Mas qual é onde aqui tem falando? Sabe por que Jesus está com ódio do templo dele? Por causa dessas idolatrias que vocês têm. E também por causa de outra coisa que vocês estão fazendo na casa dele. O primeiro casamento foi o quê? Adão e Eva. E vocês estão fazendo outras coisas erradas dentro da igreja. E Jesus o que? Está chamando a atenção de vocês, entendeu? Tem que haver reconciliação. Se não tiver, então, se já está escrito nas Santas Escrituras que tem sentença para o quê? Para a igreja católica. Vocês vão descer o mais fundo do abismo. E então, se Jesus me levantou esse tempo o quê? Para alertar vocês. Vocês têm que voltar o quê? Ao reconhecimento. E eu aconselho a vocês, ovelha, compre uma Bíblia. Não tem ensinamento? Pois vá atrás de quem tem. Ah, os pastores estão sabendo das Santas Escrituras, só vai para o inferno se mesmo quiserem. Os padres também sabem. Agora os padres, preste atenção que eles são quem Jesus falou que eles são. Eles estão que na porta do céu. Jesus fala que eles são os fariseus, eles estão na porta do céu. Eles nem entram e nem tampouco deixam os homens entrar, entendeu? E então, se Jesus está dizendo, sabe o que no livro do Apocalipse? Que vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está com nojo. Vocês eram o quê? O corpo dele, e vocês o quê? Blasfemaram contra ele. Entendeu? Vocês blasfemaram, vocês humilharam ele, vocês humilharam o sacrifício dele. Vocês tratam as ovelhas dele como se tratasse cachorro. Entendeu? Como não tivesse importância as almas dela. E tem uma grande importância as almas delas. Desse povo que está na igreja católica, porque Jesus derramou sangue por ele. E eles estão aí no templo, correndo atrás de Jesus, nem correndo atrás de padre, e nem correndo atrás de pastor, não. O pastor só há um, que é Jesus Cristo, entendeu? E vocês o que? Conduzindo essas pessoas, colocando ela pro abismo, entendeu? É isso que vocês estão fazendo. Com que, Meire? Com idolatria. Com idolatria, vocês sabem que a gente não deve adorar nenhuma imagem. Por que vocês botam o povo para adorar a imagem da mãe de Jesus? Tem na Santa Escritura? Tem dizendo adorar a Ave Maria que deu a luz a Jesus? Não, meus amores, não. Ela foi parte de um plano, igualmente eu sou, entendeu? Igualmente muitas pessoas que só levantaram nesse tempo é parte de um plano. Adorar só a Deus, entendeu? E dar glória a quem? Ao Cordeiro que deu a vida por vocês, entendeu? Um amigo que deu a vida por vocês, entendeu? Que é nas Santas Escrituras, eu peguei. Mateus. Por isso que Jesus disse que vocês erram, porque vocês não examinam as Escrituras. E eu vou soltar já já o sonho que Jesus mandou para a Igreja Católica. Mas deixa eu terminar aqui, tá bom? Mas quando ao último
ao, mas quando aos tímidos ou incrédulos, ixi, ao abomináveis, homicida, aos formigadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com enxofre, com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte? Vocês prestem atenção, esse povo que está na igreja católica, eles vão para o abismo. Mas por causa de quê? Por causa dos padres. Por causa de vocês estão conduzindo essas pessoas para ir para o abismo. Porque aqui, eu acabei de ler no livro do Apocalipse, que está dizendo aqui. Os idólatras, aquelas pessoas que pegam as imagens e ficam adorando. Eu fui na igreja católica, eu fui já tá 3 vezes. 3 vezes que eu vou na igreja católica. E eu vejo a idolatria muito grande. Sobre o quê? Sobre a mãe de Maria. Sobre a mãe de Maria, mãe de Jesus. Sim, ela fez parte. Como é que Jesus vinha ao mundo se não tivesse uma mulher para dar a luz a ele? Entendeu? Ah, meu Deus, é muita ignorância. É muita. As pessoas. Aí, ó, sabe qual é o erro do ser humano? Como Jesus disse aqui, eu vou marcar aqui. Depois eu vou repetir esse versículo pra vocês de novo. Porque, meus amores, me dá nojo, me dá. Mesmo é porque a gente tem que adorar, porque é a mãe de Jesus. Não, meus amores. Adorar só a Deus que está no céu. A Ele dá reverência, a Ele adorai. E a Jesus dá-lhe glória. Tem escrito nas Santas Escrituras. Mary, mostra aí, Mary. Vou repetir o versículo 8 pra vocês, ó. Depois eu mostro o outro que é pra Jesus. Vocês o quê? Depois eu mostro, peraí. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu povo. Vocês estão vendo aqui? Quem que vai ser o Deus de vocês? É Maria ou é Deus? Então, se é Deus, então, Deus não aceita ninguém tomar o canto dele não, entendeu? Ela faz parte, claro que ela faz parte. Claro que ela faz parte, mas não é parte como é que chama? Meus amores, não faz sentido vocês o que? Idolatrar. A gente tem sim que se render, se curvar perante a Jesus e dar glória a Ele. E a nosso Pai o que? Dar reverência. Mas a ela não, a Bíblia não fala de maneira nenhuma, nem Bíblia e nem Bíblia de católico nenhuma, fala sobre isso não. Vocês fazem porque vocês querem. Vocês estão caminhando para o abismo. Mas por quê? Porque vocês mesmos querem. Me mostra na Bíblia onde é que tem dizendo que é pra vocês. Ah, e José, que não sei o que, São Francisco. Não façam isso não. Vocês estão conduzindo. Sabe por que vocês estão fazendo isso? E vocês, quando vocês morrerem, então, a idolatria é muito grande no meio do povo católico. E Deus é direto dizendo, não tereis outros deuses além de mim. E as pessoas pegam a imagem, bota lá, se ajoelha perante ela, pega um texto e começa a... Meus amores, Jesus não quer isso, não. Vai ler as Santas Escrituras. Eu não tô mandando vocês sair da religião, não. Eu tô mandando vocês ler e fazer a vontade de Deus. Entendeu? É isso que eu tô mandando. Mas aqui no livro do Apocalipse, Deus manda vocês saírem dela. Sai dela, povo meu. Porque o castigo que vai vir pra ela, vocês vão comer, junto com esses padres. Então, junto com esse Vaticano, né? Não sei nem como é, né? Então, eu só entrei só 3 vezes. Mas a gente vê que é uma idolatria medonha. Eu digo isso porque eu fui ver com meus próprios olhos. As pessoas saem no meio da rua com a imagem nos braços, entendeu? Quando vê uma pessoa caída lá no meio da rua, ela vira a cara. Por isso que eu digo, meus amores, a idolatria é grande na igreja católica, que Jesus vai vir sobre vocês. A casa que o Senhor vai vir é sobre vocês. E os crentes é porque o Deus é o dinheiro. Eles deixam de fazer a vontade de Deus que está no céu e eles é o dinheiro. Entendeu? Rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Entendeu? O órfão e a viúva. Do mesmo jeito é o católico. É tudo religioso. E Jesus não veio pregar religião. O templo de Israel aí, onde Jesus pregava, foi abaixo. E ele profetizou.
Me diz onde que tem um templo de Israel levantado. Em canto nenhum de Israel. Por que vocês estão fazendo isso? Com ele, com Jesus. O homem que deu a vida por vocês, para tirar vocês do abismo. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Mas como assim? Vocês estão adorando imagem. Por causa disso, vocês vão ser proibidos de levar de mais ele. No arrebatamento, no sonho que eu tive, era contado nos dedos das pessoas que subiam com ele. Primeiro, por causa da mentira, por causa da idolatria dentro das igrejas, por causa da ganância do dinheiro. Tudo isso impede das pessoas subirem ao céu. Por isso que na Bíblia tem sendo. É poucas pessoas que herdam o reino dos céus, porque poucas pessoas se desligam de tudo pela sua salvação da sua alma. Entendeu? Vocês estão entendendo aí? Ou vocês deixam de adorar, ou então vocês vão adorar e ainda vão para o abismo. Aí vão chegar enganada, eu era para me ter ido pro céu. Por que eu vim pro abismo? Porque tu estava adorando coisas que não deve adorar. Aquele povo em Israel, vocês não lêem as Santas Escrituras, não. Eu já vi que vocês não lêem, não. Aquele povo em Israel, eles fizeram um bezerro de ouro. O que foi que Deus fez? Deus matou tudinho, então tudo no inferno. Por quê? Porque se ajoelhar perante outro Deus, mesmo que é isso aqui eu me ajoelhei, então eu tô pecando perante a Deus, perante a Jesus. Sim, com certeza. Entendeu? Aí Jesus está querendo que da nossa parte? Reconciliação. Ou vocês se reconciliam, então vocês vão descer ao mais profundo do abismo. Meus amores, aí dentro de vocês tem uma alma linda, uma alma linda. Mas para isso vocês precisam caminhar com Jesus, entendeu? Para que a tua alma seja linda, maravilhosa. Senão a tua alma é tenebrosa. No lugar de ser igual uma candeia, toda luminosa, ela é escura. Entendeu? Mesmo porque que tá falando isso? Porque eu vi Jesus, eu já falei que eu sonhei com Jesus. Jesus me mostrou várias coisas. Entendeu? Isso tem um medo, isso tem sentido? Tem sentido sim. Que eu abro a minha boca e falo com vocês, entendeu? Que Jesus o que tá voltando, que tem que haver arrependimento. Jesus me mostrou uma pessoa que estava caminhando com ele, que foi arrebatado, foi tirado dessa terra. E as pessoas o quê? No quinto sonho que eu tive com Jesus, muitas pessoas morreram. Eu só vi uma subindo pro céu. E a outra, os outros, eu não vi nem subindo pro céu. Foi tudo pro abismo. Entendeu? Desceu o mais profundo do abismo. Por quê, Meire? Por que aconteceu isso? Meire, mas a gente não vê o inferno. Meus amores, ninguém vê o inferno, ninguém vê as pessoas... nós vimos em dois mundos. Nós vivemos em dois mundos. Um mundo o quê? Que nós vimos. Um mundo que nós vivemos, nós se tocamos, e tem outro mundo, que é o quê? Que Deus fez. É porque as pessoas não entendem as Santas Escrituras. Existe o quê? Aqueles seres invisíveis, entendeu? A Bíblia tudo fala disso, meus amores, tudo fala disso. Lá no começo do livro, no começo da Bíblia, se vocês verem, Deus fez dois mundos, entendeu? Ui, cadê? Achei. Meus amores, é o que eu tô falando pra vocês, meus amores. Senão, eu não tô brigando com vocês. Eu tô clamando pela alma de vocês. É eu e Jesus. Jesus ama vocês, eu também amo vocês. Que se não fosse, eu deixava vocês continuando, sem vocês entender nada. E continuando até vocês ir pro inferno. Por quê? Porque morreu foi pro inferno. Por quê? Por causa da idolatria, por causa da mentira. Ah, tô na igreja, eu prestei atenção. Fui na igreja católica, eu prestei atenção. Aí era se curvando perante a imagem de Jesus. Uma coisa medonha. Quando saiu dentro da igreja, quando tirou o pé da porta da igreja, deixou Jesus lá dentro da igreja e foi-se embora sozinho. Meus amores, para com isso. Jesus nos segue, Jesus vê as nossas ações. Aí Jesus tá lá uma coisa medonha com Jesus. Quando sai da igreja, quando chega lá na sua casa, você se ajoelhar perante a imagem de escultura, a presença de Deus vai estar com vocês? Não vai, meus amores. Aqui está dizendo, não tereis outros deuses além de mim. Não é só nessa Bíblia, na Bíblia dos católicos também. Agora eles fazem isso com vocês, que é para a alma deles ir para o inferno e eles também levarem vocês, não ir só. Me diz, qual é a pessoa que vai para o inferno e que quer ir só? Me diz. Ah, todo mundo fala, quando a pessoa diz, vou morrer, eu também vou lá, vai junto comigo. Por que o pessoal tem esse ditado? Esse ditado é verdadeiro. O povo vai para o inferno, mas não quer ir só. Entendeu? Por quê? Para ir para o céu exige santidade. Exige santidade. E as pessoas não querem deixar de mentir, não querem deixar de hipocrisia, não querem deixar o orgulho de lado, não querem falar uma com as outras. Os crentes não falam com os católicos, nem os católicos falam com o crente. Entendeu? Olha aí. O que é que Jesus disse? Amais uns aos outros. A igreja católica, a igreja evangélica, elas se separam. Vocês não prestaram atenção nisso, não? Pois eu prestei atenção. Eu presto atenção em tudo que Jesus
tudo que Jesus fez aqui na terra, eu presto atenção. E eu vi que vocês estão separados. Você está pensando que se vocês fossem para o céu, né? Que é impossível por causa da idolatria e por causa que estão fazendo coisas erradas. E o pecado dela é tão grande, que tem aqui na Santa Escritura, que o pecado ela acumula até o céu. Eu vou ler para vocês, espera aí. Meus amores, o que é que Jesus diz? Deixa eu continuar aqui. O pecado dela é tão grande que Jesus... O pecado dela é tão grande que chegou até o céu. E Deus se lembrou da maldade dela. E Jesus vai vir sobre ela agora. O arrebatamento é sobre o quê? Sobre esse templo. Deus vai botar ele por terra. Ele vai botar ele por terra porque ele vai arrebatar a igreja, mas o que? A metade do mundo vai ficar alvoroçada. Metade não, o mundo inteiro. Alvoroçada, metade não, o mundo inteiro. Porque quando Jesus disse que todas as tribos da terra se lamentar, então vocês tudo vão ficar alvoroçados. O mundo inteiro vão ficar na terra. Porque as pessoas não querem mais Jesus. Eu quero mais Jesus. Se quiser que Jesus me leve do jeito que eu tô, mentindo, se prostituindo, bebendo, fumando, indo para as festas. Eu tenho uma reverência medonha por Jesus, lá na igreja católica, quando eu tô lá dentro. Me curvo e tudo, quando eu saio de lá, é só eu e pronto. É eu e o meu caminho largo. Aí quando vai no outro dia, Deus me perdoa. Meus amores, Jesus cura. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela ia morrer. A sentença dela era de morte, ela ia pro inferno. Jesus perdoou ela. Mas Jesus disse, vai, não pequeis mais. Jesus advertiu ela que se ela pecasse, e se ela chegasse a matar ela ia direto pro inferno. Vocês entenderam a gravidade do pecado da gente? O pecado da humanidade conduz ela ao inferno. Vocês querem se juntar com as outras almas que já estão lá? Então, é por isso que eu falo com vocês abertamente. Dentro de nós existe uma alma. É por isso que o corpo adormece. O corpo adormeceu por quê? Porque a alma saiu. Que coisa mais tão simples da gente entender. Eu já senti o meu espírito saindo do meu corpo. Assim, eu já me senti morrendo. Uma vez eu quase morro. Eu saí o meu espírito, a gente fica inconsciente. É como se você estivesse assim, desgrudando do corpo. Então, meus amores, isso é real, isso é real. Aí a alma sai do corpo, vai direto pro abismo, porque não andou com comunhão aqui na face da terra perante a Deus, perante a Jesus. Meus amores, vocês têm que se alertar, Jesus está voltando. E muitas pessoas estão saindo da terra sem o quê? Sem se reconciliar com Deus, sem se reconciliar com Jesus. Aquele ladrão, ele ia pro inferno, todos os dois iam para o inferno. Mas o que foi que aconteceu? Ele se arrependeu no último momento. Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus. E reconheceu que ele era uma pessoa falha e pecadora. Lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Ele reconheceu que Jesus era o que? O Filho do Deus Altíssimo. Que Jesus era o que? Ele era o perdoador. E Jesus disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Vocês estão entendendo, meus amores? Tem que haver perdão. Se não haver perdão, é impossível vocês herdar o reino do céu. Jesus deixou essa parábola, o que aconteceu na morte dele, justamente para vocês entenderem. No último momento, teve arrependimento, ele se salvou. E a pessoa vivendo a vida inteira sem ter arrependimento. Saiu daqui, vai para onde? O outro foi direto para o abismo. E Jesus foi o quê? Pegar aquelas pessoas, antes de Jesus, que tinha morrido, os dois cantos onde ficavam os mortos, era tudo lá. Jesus veio justamente para mudar isso, quando Jesus desceu ao mundo dos mortos. Ele foi justamente tirar o cativeiro, levar o cativo ao cativeiro. Então, se Jesus fez uma transferência dessas pessoas, o quê? Que dormem com Jesus, elas não estarem o quê? Na terra. Quando elas dormirem, só o corpo. A tua alma não dorme não. Ela saiu daqui, continua as mesmas obras. Saiu daqui e vai viver para sempre. No campo que você decidiu viver, entendeu, meus amores? É tão fácil de vocês entender as Santas Escrituras. Basta ler. Não espera pelos outros, que os outros não vão, eles podem até conhecer a Bíblia todinha. Muitas pessoas, o que? Não tem pena nem da sua própria alma. Por quê? Um padre, um pastor, que está conduzindo um rolo de ovelha, um padre que está conduzindo um rolo de ovelha, e o quê? E conduz vocês ao inferno, ele está indo para o inferno e também está conduzindo vocês. Ele não tem pena da alma de vocês. Vocês já pararam para raciocinar isso? Quando vocês estão lá, não tem mais como voltar, não. Vocês têm que crer em Jesus. Mesmo mas lá tem Jesus, eles falam de Jesus. Fala de Jesus. Mas é o que? Um verdadeiro engano. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer salvação.
Vocês prestem atenção, sobre as duas testemunhas que vai vir agora no livro do Apocalipse. Essas duas testemunhas, ela é religiosa, e quando mataram elas, o que foi que ela fez? Elas vão subir para o céu? Quem foi que ia buscar ela? Então, ela estava em religião ou ela estava pregando arrependimento e salvação? Jesus diz, se não haver arrependimento, é impossível vocês herdar o reino do céu. Então, assim, meus amores, por isso que eu converso com vocês. Essa Babilônia que o Apocalipse fala é a igreja católica. Vocês têm que se acordar, Jesus está voltando. Quantas pessoas, o quê? Tem um versículo aqui que Jesus fala que vocês agora, essa geração que nós estamos vivendo, vocês são restantes das ovelhas dele. Que está lá na igreja católica, na igreja dos crentes. Entendeu? Glória a Deus. Meus amores, se vocês soubessem como é tão real, acho que as pessoas não levam a sério as coisas de Jesus, não. É muito real. Mesmo porque tu fala assim, porque eu sei, meus amores, eu vejo, Jesus me mostra o céu, Jesus me mostra as coisas, entendeu? Jesus me mostra, eu acho que é o Jardim do Éden, né? Os cantões de né? Então, ele me mostra. Só não quero ver a parte do abismo, né? Que até, não. Então, assim, meus amores, e jamais, se vocês quiserem experimentar, que é o problema de vocês, meu não, já está repreendido. Eu quero pregar o evangelho, quero falar que Jesus salva, quero falar que Jesus transforma a vida de vocês, se vocês quiserem ele, entendeu? Jesus não força ninguém não, mas o inimigo força, aqui vocês vão para o abismo, mas Jesus não. Jesus quer que vocês vá por ele, com ele por amor. Aí eu amo Jesus. Eu vou fazer tudo que Jesus fez para poder ficar com ele, do ladinho dele. Por quê? Porque ele é um grande homem. Por quê? Porque Jesus é um grande rei. E Jesus está dizendo que vai reinar. Então eu quero estar no reinado dele. Eu quero estar do lado de Jesus. Por quê? Porque eu a amo. Porque Jesus é um homem o quê? Surpreendente. Um homem o quê? Encantador. Um homem o quê? Maravilhoso. Quem é a pessoa que tem coragem de morrer levando todo o pecado do mundo inteiro nas suas costas? Meus amores, eu acho que já tá grande. Glória a Deus. Bora lá, ó. Deixa eu terminar aqui. Eu tava onde? Ó, vou repetir de novo, ó. Mas quando tímidos, aos incrédulos, vocês sabem, é pessoas que a gente está conversando e vocês não estão crendo, vocês estão vendo que está nas Santas Escrituras, mas vocês não creem. Tem muitas pessoas o quê? Na igreja católica e muitas pessoas na igreja evangélica que são o quê? Incrédulos. Por quê? Porque Jesus apareceu para mim e está dizendo que está voltando e vocês não creem nele, entendeu? Ai, primeiro eu quero ver o que? O sol escurecer, a lua não dá mais sobre ele, então, pois espera por isso. Aí vai ser igual Jesus disse, que no tempo da vinda dele, o dia da vinda dele vai ser igual no tempo do dilúvio, que a gente prega e ninguém acredita. Aí quando Jesus vem, só leva o quê? Igualzinho. Só se salvou uma família, o restante tudo pereceu, foi tudo pro abismo, tá lá até hoje pagando. Ainda vai passar o quê? É 1000 anos, né? Então, 1000 anos de Jesus, que Jesus vai ficar o quê? Reinando, mas Jesus vai reinar a vida inteira. Então, esse período Jesus vai ficar, então, para poder o quê? Ressuscitar essas pessoas para o quê? Ser julgada. O horror de tempo que essas pessoas estão o quê? Pagando. Por quê? Porque não creram. Por quê? Porque vivia no pecado. Por quê? Porque vivia na idolatria. Por quê? Tem sentença. Meus amores, Jesus não é ruim, não. Deus também não é ruim, não. É vocês mesmos. Jesus está dizendo, olha, não adora. Aonde estamos, nós temos só que adorar só um. Jesus orava. O Filho do Deus Altíssimo, ele orava. Ele se ajoelhava perante a Deus. Olha para ver se ele estava se ajoelhando perante a imagem. Não, ele estava buscando a face do nosso Pai. Ele estava buscando o que? A Deus, a Jesus. Por que as pessoas fazem tudo ao contrário? É com texto, é repetindo oração. A Bíblia diz assim, não façam oração repetida. As pessoas tudo repetem as orações. Então, meus amores, glória a Deus. Meus amores, bora continuando aqui. Porque, meus amores, dói. Jesus ensina uma coisa e vocês não fazem. Vocês fazem do jeito que vocês querem. Entendeu? Se eu fosse falar na igreja católica, eu tenho certeza que vocês não deixavam não. Sabe por quê? Porque eu ia falar toda a verdade. Como Jesus apareceu pra mim, assim, vai lá e fala toda a verdade pra eles. Eu vou falar. Na internet, o mundo inteiro vai saber que eu tô falando toda a verdade com vocês. Entendeu?
Meus amores, é porque, meus amores, é muita hipocrisia. Na Bíblia tem dizendo, não terás outros deuses além de mim. Aí tem idolatria. A Bíblia diz, não adorar, não tereis outros deuses além de mim. Aí os crentes, né, as pessoas que são fiel a Deus, o dinheiro é acima de Deus. Para pregar, só vou pregar, às vezes é uma igreja pobrezinha que está apresentando a palavra de Deus, só vai pregar se tiver din-din, 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 din-din. Então, é muita hipocrisia. Deus não vendeu a salvação. Nós não temos condição de comprar a nossa salvação. Por que vocês estão vendendo? Fazendo isso com as ovelhas? Não é para fazer isso. Jesus não ensinou isso a nós, não. De maneira nenhuma. Entendeu? Bora lá. Incrédulos. Abomináveis, aos homicidas, aos formigadores. Formigadores é prostituição, né? Homicida são pessoas que tiram a vida da outra, né? Que mais? Bora lá. Aos formigadores, formigador é prostituição. Os feiticeiros, as pessoas que acham que essas coisas já estão lá no inferno, essas que já saíram da terra. E as pessoas que estão fazendo aqui se arrependam. Vá para Jesus que ainda há tempo. Lá no inferno é direto fogo. Não tem comida, não tem água, então é só pagando o preço. Tá fazendo mal aqui às pessoas, quando tu sai da terra, então tu vai padecer lá. Lá tem uns anjos, que é o que vocês, estão fazendo com eles, né? As macumbas, as coisas. Então, se do mesmo jeito que há, essas coisas também. Lá, mas para atormentar o que? Vocês. Entendeu? Vai, continua. Aos feiticeiros, aos idólatras. Você está vendo? As pessoas que têm idolatria com imagem, com pessoas, com essas coisas. Então, se vocês estão o quê? Vocês vão herdar o quê? Vou ler para vocês. E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Você está vendo aí? Vocês querem para a alma de vocês, para vocês viver. Ai, meu, eu morri e acabou. Você não vai existir mais, não. Vai existir sim. Pra onde tu jogou a tua alma? Pra onde tu jogou? Eu quero jogar minha alma nos braços de Jesus. Eu quero jogar minha alma nas mãos de Jesus. Eu quero me jogar o quê? Nos pés do meu Pai. Sim, a dele eu quero, entendeu? A alma, o corpo inteiro. Até os filhos dos cabelos, tudo pra ele, entendeu, meus irmãos? Por quê? Porque nosso Pai merece, Jesus merece, entendeu? Aí vou deixar de estar na eternidade, vou voltar pro Jardim do Éden, para estar o quê? Para estar queimando no lago de fogo que arde com enxofre. É isso que vocês almejam para a alma de vocês? Eu não almejo isso para minha alma, não. Se vocês não acreditam, se vocês não creem, o problema é seu. Meus amores, Jesus é um homem muito maravilhoso. Tanto maravilhoso como ele é lindo. Por quê? Porque eu vi. Ele é um homem muito lindo, muito mesmo. Os olhos dele é maravilhoso. Eu me encantei, eu me apaixonei pelos olhos dele, pela face dele, pelo corpo. Jesus é todo lindo. Não tem um detalhe em Jesus que, entendeu? As vestes dele é linda. Meus amores, Jesus é todo maravilhoso, entendeu? É o homem assim mais encantador que eu já vi na minha vida, entendeu? Se ele é desse jeito, imagina nosso Pai, né? Como será? Glória a Deus. Então, assim, meus amores. E sem dizer, né, meus amores, que ele é o quê? Meus amores, eu me pergunto que nos sonhos que eu tenho com Jesus é como a minha alma já conhecesse ele de algum canto. Que assim, meus amores, eu ando assim como se ele fosse uma pessoa conhecida de mim há muito tempo. O primeiro sonho que eu tive com ele, né, eu fiquei assim admirada vendo ele, na beleza dele, né. Então, porque eu vi ele em cima das nuvens, junto com os anjos, igual tá escrito nas Santas Escrituras, eu vi ele, né. Aí, meus amores, quando eu vi Jesus, né, eu ficava admirando ele, olhando pra ele, eu fiquei tão assim. E a primeira vez que eu vi ele, que eu queria ver o rosto dele, ele não me deixou, ele disse ou não pra mim, não, desse jeito. Mas se ele tivesse dito sim, né, eu tinha morrido, né, tinha me matado. Aí eu não tava aqui pregando o evangelho pra vocês, né, meus amores, que eu vim pra esse mundo justamente pra isso, entendeu? Pra o quê? Pra alertar vocês que existe salvação. Existe o quê? Vida eterna, pra sempre. Aonde vocês vão escolher, pra onde vocês querem colocar a alma de vocês, entendeu? Para o reino do céu, esse céuzão azulzão que vocês estão vendo aí,
tem que ser lavado pelo sangue de Jesus. Vocês têm que comer do corpo de Jesus, têm que beber do sangue de Jesus. Mas, preste atenção, se vocês beberem do sangue do corpo, fazendo as coisas erradas, isso aí vai servir para tua condenação. Se tu tiver o que? Andando fazendo as vontades de Deus, isso vai servir o que? Para vocês terem vida eterna e o que? As tuas vestes, a minha veste aqui, ela é o que? Ela é vinho. Então, as minhas vestes vai ficar branca, transparente, linho. Entendeu? Por quê, mesmo? Porque o sangue de Jesus, o que? Me purifica. Porque o sangue de Jesus, o que? Meus amores, é muito maravilhoso falar dele. Eu vou nem terminar de ler o versículo, de tanto falar dele, né? Mas porque Jesus é assim, meus amores. Agora eu não sei porque que as pessoas fazem isso com ele. Quando Jesus apareceu para mim em sonho, foi o primeiro, o segundo. O segundo sonho, Jesus me mostrou que ele estava abandonado no evangelho. Eu me pergunto, por que que os padres fizeram isso com ele? Por que que os pastores fizeram isso com ele? Por que que as ovelhas abandonou o teu pastor, que é Jesus? Por quê? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Por que abandonou Jesus? Aí eu peguei e disse assim, quando eu me acordei, eu disse assim, Jesus, se te abandonar, eu não vou te abandonar, não. Eu vou ficar contigo aqui na face da terra até o último dia da minha vida. Até tu vir me tirar daqui. Entendeu, meus amores? E o que eu fiz, estava escrito nas Santas Escrituras, eu nem tinha percebido. Quando eu li, aí eu entendi o que eu tinha feito, entendeu? E então, se eu não fiz uma promessa a um ser humano, né? Eu fiz uma promessa a um grande homem, né? Um grande rei. O dono da minha vida, a minha alma pertence a Jesus de Nazaré. Entendeu, meus amores? Então, é muito maravilhoso. A gente ter o que? O nome na testa da gente, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É muito maravilhoso. A gente ter o que? A gente ser o que? Propriedade de um rei, né? Pra mim é assim, né, meus amores? Meus amores, mas não é assim, ó. Meus amores, é muito maravilhoso. Porque Jesus comprou o quê? Muitos povos para Deus e para ele, entendeu? Nós somos de quem? De Deus e dele. Entendeu? Para nós vivemos em quê? No que nós perdemos. Lá, há séculos atrás, entendeu? Jesus fez o quê? Jesus foi conquistar isso tudo de novo para nós. E vocês jogando fora. Vocês estão jogando fora o quê? A entrada do Jardim do Éden. Vocês me perdoem por isso que eu estou dizendo, mas vocês estão jogando fora. Aí eu queria que fosse... Vocês só queriam, vocês não almejam, não. Se vocês almejassem, vocês lutavam com unhas e dentes, entendeu? Pra o quê? Pra voltar o início de todas as coisas, entendeu? Mas como? Vai voltar. Vocês querendo ou não, vai voltar com aquelas pessoas o quê? Que estão com ele até o final, sendo firme com ele, entendeu? Deixa eu... meus irmãos, eu li todinho esse versículo. Agora bora pra outra aqui. Aqui é da noiva de Jesus, ó. Foi o que eu falei pra vocês, que Jesus o quê? Ele tem uma noiva. Jesus fala o quê? Que Jesus vai o quê? Casar, entendeu, meus irmãos? Bora lá, ó. Quando fala as bodas do cordeiro, então é que Jesus vai casar, que vai ter uma festa no céu, entendeu? Ó. Regozijamos nós, alegramos nós e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro. Você está vendo o que é boda do cordeiro? Casamento, meu Salvador, meu grande amor vai casar, glória a Deus. E já a sua esposa se aprontou. Você está vendo aí? A sua esposa o quê? Está na terra se aprontando para ele, glória a Deus. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandente. Você está vendo aí? Ela vai se vestir de quê? De linho fino e resplandente. Porque são que a justiça dos santos. Que aquelas pessoas o quê? Que estão pregando o evangelho, elas vão se vestir do mesmo jeito, de linho fino. Por quê? Porque a justiça dos santos, pregar o que? O evangelho do reino de Deus, do reino dos céus. E seguir o que? Jesus corretamente, igualmente ele ensinou os discípulos, nós temos que fazer do mesmo jeito. Continuando aqui, ó. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Vocês entenderam? Só mais um. E disse-me, escreve, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas
do Cordeiro. Vocês estão vendo? Vocês estão sendo convidados para participar o quê? De uma grande ceia. Jesus vai casar e tá o quê? Convidando vocês. E vocês o que? Não, eu não quero participar da tua festa não, Jesus. Eu não quero ter vida eterna contigo não. Eu não quero participar do teu reino não. Então, entendeu? Porque pra gente participar do reino de Jesus, a gente tem que lançar tudo fora. Mentira, pecado, adultério, fornicação, tudo, 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 tudo. Por ele, pra ele, entendeu? Para nós termos que comunhão com o nosso Pai. Nós vamos o que? Caminhar com ele novamente. Entendeu? Esse tempo vai ser o melhor tempo da nossa vida, você sabia? Esse tempo do reinado de Jesus, né? Que nós vamos voltar o que? Tudo no início. Vai ser o melhor tempo da nossa vida. Vai ser o que? Esse tempo, entendeu? Aí vocês o que? Jogar fora o melhor tempo. Aqui é o que? Aqui é só uma passagem. A vida mesmo vai vir após aqui. Vida mesmo vai vir após essa. Essa aqui é o que? Aqui eu falo que aqui nós somos o que? Nós estamos travando uma batalha para nós conquistar o que? A nossa vida eterna. Nos bons o que? Nos bons caminhos. No caminho da verdade, no caminho da justiça. O caminho da verdade é quem? Jesus. O caminho da justiça é quem? Jesus. Então, quem foi que abriu a boca e falou? Foi nosso Pai na boca de Jesus. Então, meus amores, é muito maravilhoso. E eu, bem-aventuradas aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você está vendo? Deus que está falando o quê? Com vocês. Sobre o que mesmo? Sobre acabei de ler para vocês as festas das bodas do Cordeiro. Jesus fez o quê? Jesus deu salvação para vocês. Se vocês escolherem, se vocês caminharem com ele, Jesus está fazendo o quê? Dando um convite a vocês para vocês participar das festas das bodas do Cordeiro. E vocês o quê? Não. Quero viver do jeito que eu quero. Vou aceitar a minha doutrina do jeito que eu quero. Vocês não seguem doutrina de homem, vocês têm que seguir doutrina de Jesus, entendeu? E essas daí vocês não seguem não, já prestei atenção. Nem os crentes, nem os católicos. Por quê? Porque os católicos, eles não têm a palavra de Deus. E os crentes passam ignorando eles. Elas são ovelhas o quê? Ovelhas cegas e mal conduzidas. Mesmo mais só que aquele padre. Então, aí elas jogam o que? A confiança dela no padre. Por isso que vocês se perdem, porque vocês jogam a confiança de vocês nos padres. Não é para jogar nos padres, é para jogar em Jesus. Jesus, olha, a minha vida é tua. Jesus é para me deixar de idolatria, eu vou deixar por ti. Eu quero estar contigo. As pessoas, eu amo Jesus, eu quero Jesus, o quê? Mas não deixa mentira, não deixa idolatria, não deixa de odiar as pessoas, não deixa de desejar mal, não deixa de fofocar. É tanto pecado que nos afasta do reino dos céus que vocês nem imaginam. Vá anotando no caderno que dá mais de 1000. Tudo isso que nós tem que desfazer. Por isso que Jesus disse, se nós não nascer de novo, é impossível nós herdar o reino dos céus. Vocês entenderam o que é que Jesus quis dizer com isso? Nós temos o que? Que renunciar todas as coisas para o que? Nós herdar o reino do céu. Voltar ao jardim da inocência. Voltar o que lá? Aquele mundo que Deus fez para nós. Nós vamos voltar para lá. Aquelas pessoas que permaneceram firmes até o final. Vamos o quê? Participar do reinado de Jesus, entendeu? Meus amores, encerrei aqui. Ó, sobre o povo da igreja católica, eu nem contei o sonho tudo pra vocês, né? Eu acho que fiz só soltar uns pedaços. Eu vou fazer outro vídeo e vou soltar o sonho todinho. Olha o que é que Jesus fala pra igreja católica, ó. E ouvir outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos vossos pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, Deus está pedindo o quê? Deus e Jesus está pedindo o quê? Que vocês se saiam dela para o quê? Para que vocês não sejam o quê? Incluídos no que vai acontecer com ela. Se vocês estiverem dentro dela,
vocês vão ser o que? Removidos junto com ela, para o mais profundo do abismo. Mesmo porque tu tá falando isso, porque tem escrito nas Santas Escrituras, várias partes das Santas Escrituras tá falando sobre ela. Ela é o que? Ela é a casa do Senhor, que foi o que? Foi construída aqui, no tempo que Jesus veio. Após a morte de Jesus, o templo de Israel foi lançado abaixo como Jesus profetizou. Mas ergueu o que? Esse templo, que é o que? Era. Eu vou ler aqui um pedacinho, deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês entenderem. É o que eu gosto de explicar as coisas pra vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Osés. Jesus, me ajuda, Jesus. Abaixo eu pedi a ele, meus amores. Ele é tão maravilhoso. Eu a amo, Jesus. É um companheiro maravilhoso. Ó. Meus amores, é Oséias 8. Oséias 8. O primeiro versículo. Como a Igreja Católica, para vocês verem como ela é o que? Ela é o templo que Deus vai vir sobre ela agora. Ela é a casa do Senhor. A Igreja Católica, ela é a casa do Senhor, entendeu? Que foi o que? Fundada o que? Sobre um discípulo que Deus deixou aqui na terra. Então, e eles fizeram o que? Fizeram bem. No começo fizeram bem o trabalho, mas depois eles vieram com negligência, encheram a casa de Jesus de quê? De idolatria lá no templo de Israel. Foi o quê? Cheio de quê? De comércio, né? Era cheio de comércio. A pessoa vendia as coisas dentro do templo, dentro da casa de oração. E hoje em dia é o quê? Cheio de idolatria, a casa do Senhor, a casa de Jesus. E Jesus vai vir sobre ela. Jesus vai derrubar vocês ao mais profundo do abismo. Por quê? Por causa da idolatria. Por quê? Porque vocês quebraram a aliança. Eu vou ler pra vocês agora. Eu tô falando, mas eu vou ler pra vocês. Porque quem abriu a boca foi Jesus. E quem abriu a boca foi o quê? Foi o profeta Osés, que Jesus tomou a boca dele e falou. Entendeu? Isso aqui é antes de Jesus, entendeu? Antes. Põe a trombeta, a tua boca. Jesus está mandando o quê? Eu ficar calado ou Jesus está mandando eu falar? Jesus está mandando eu falar com vocês. Jesus mandou eu falar com você, abrir a minha boca e falar com vocês, com o povo católico. E eu estou falando com vocês. Jesus vai vir sobre vocês. E a cidade de vocês vai descer ao mais profundo do abismo. Por quê? Porque vocês têm o que? Idolatria. E vocês... Eu vou ler pra vocês. Bora aqui, me acompanha aqui. Não custa nada. É Oséias 8 e o versículo 1. Bora lá. Põe a trombeta à tua boca. Ele tá mandando o quê? Eu falar com vocês. Agora começa o versículo. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Você está vendo aí? Ele virá. Quem que virá? Jesus. Quando Jesus aparecer em cima das nuvens lá no céu, ele vai estar o quê? Lá em Israel também. E ele vai o quê? Justamente nessa casa e vai o quê? Vocês estão entendendo, né? Então, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, Jesus, eu vi que umas pessoas aqui, quando Jesus estava na terra, eles casaram e elas pediram a bênção a Jesus. Jesus abençoou o homem e a mulher. O primeiro casamento quem fez foi Deus, né? Deus fez o homem e a mulher, né? Aí Jesus assim, Deus foi e abençoou Adão e Eva para eles crescerem e multiplicar. Deus casou Adão e Eva. E Jesus fez a mesma coisa aqui na terra. Jesus abençoou um casamento. Então, e o que a Igreja Católica está fazendo? Ela está o quê? Aceitando, eles aceitam, eles aceitaram, abriram para o quê? Casar homem com homem, mulher com mulher. Então, se vocês transgrediram a lei, vocês não entenderam, não? Porque, e vocês sabem, não? Vocês sabem que vocês conhecem a palavra de Deus. Vocês fazem não sei quanto no seu... Então, meu Deus. Meus amores, dá até... É fazer igual Jesus no livro do Apocalipse. Vomitar cheio da minha boca. Jesus vai vomitar o quê? Tá, bora lá.
Olha o que aqui diz nesse versículo aqui, ó. E me chamaram Deus meu, nós Israel te conhecemos. Será que conhece mesmo eles? Conhece. O povo de Israel conhece Deus, mas não ama, mas não aceita nada que o meu pai faz. Deus mandou Jesus, não aceitaram não quero salvação não, eu não quero o Messias não. Então, se o Messias já vai vir pela segunda vez, entendeu? Para o povo de Israel. Meu judeu, que eu a amo, onde nasceu a minha salvação. O que? O povo de Israel me deu o que? Jesus nasceu de Maria lá, né? O descendente, tudo de lá. Então, onde meu pai gostava de habitar, onde meu pai vai habitar para todo sempre. Então, meu povo que eu a amo. Por quê? Porque lá nasceu um raio de esperança, nasceu uma luz maravilhosa. Que o quê? Que ela me encantou e eu nunca mais consegui tirar os olhos dessa luz, entendeu? Jesus. Ó, e a mim chamaram Deus meu, nós Israel te conhecemos. Conhece. A igreja católica também conhece Deus, conhece Jesus. Mas não dá o respeito devido que ele merece. Ah, na frente da imagem, uma coisa medonha. E botando as ovelhas para fazer coisas erradas. Pode? Israel rejeitou o bem. Israel rejeitou o bem mesmo, verdade. O povo de Israel, os israelitas rejeitaram o que? O nosso Salvador. Rejeitaram a própria salvação. O povo de Israel, você rejeitaram a própria salvação. O povo católico, aqui ó. Israel rejeitou o bem. Agora eu digo para os católicos. Povo católico, vocês rejeitaram que a própria salvação de vocês. Com o quê? Com a idolatria. Entendeu? Inimigo persegui-lo ao. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não subi. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para ser destruído. Você está vendo aí? A igreja católica. Elas fizeram o quê? Da prata dela e do seu ouro fizeram o quê? Ídolo para si. Não foi não? Fizeram imagem e colocaram lá dentro. Não fizeram. Para ser o quê? Destruído. Vocês vão ser destruídos. E agora no final, Deus se lembra o quê? Da tua maldade. Os teus pecados, a tua maldade alcançou até o reino do meu Pai. E Deus o que? Se lembrou. E Deus vai vir sobre ti. Por que não dizer sobre vós, né? O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra ele. Vocês ouviram, né? Que as idolatrias que vocês fazem rejeitam vocês. E a ira do meu pai se acendeu por causa do quê? Porque vocês adoram outros deuses. Vocês colocam imagem perante a face de Deus. Deus, se vocês vissem, o rostinho dele é tão lindo. Meus amores, eu não vou nem falar, porque pode ser proibido, né? Então, ele é lindo, ele é maravilhoso. Os olhos dele são encantadores. Como é que vocês pegam, se curva perante uma imagem? Deus é todo perfeito. Ele é todo perfeito. É uma forma, duas, eu vou ver aqui. É 3 formas que ele tem, o nosso Pai. Jesus, Deus, né? Então, é Deus, Jesus, né? Pra mim é o mesmo, né? Ó, mas, meus amores, eu vi Jesus. Jesus, ele é um homem maravilhoso. Quando ele vem no arrebatamento, do jeito que vocês vão ver, ele com o cabelinho preto. Meus amores, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Lindo ele é. Então, meus amores, ele é um homem lindo. E vocês o que? Rejeitam o que? De estar o que? Próximo a uma pessoa dessa. Próximo o que? Um rei maravilhoso. E o governo de Jesus vai ser glorioso. Não vai haver mais morte. Vocês estão livres da morte. Vai estar livre do pecado. Então, vai ser um tempo de abundância. Um tempo de quê? Um tempo de paz. Um tempo de quê? Um tempo de amor, de prosperidade. Mas vai ser um tempo de 1000 maravilhas. E nas Santas Escrituras diz: ajuntarei as minhas ovelhas e multiplicação. Você sabe o que é se multiplicar? Então, tornar o quê? As 12 tribos de Israel grandiosas igual a areia do mar. Após isso eu quero estar com Jesus, do lado dele. Eu quero estar do lado de Jesus. Para quando os 1000 anos se findar,
que esse povo se rebelar contra ele, eu tô do lado dele. Eu não tô mais aqui na terra, estarei do lado dele, junto dele. Entendeu, meus amores? Porque após isso que Jesus reinar, meu pai vai ter um descanso, Deus vai ter um descanso. Jesus também, né? Porque desde quando Jesus veio ao mundo e quando ele retornou para o nosso Pai, até hoje Jesus não teve descanso, não. Ele vai ter descanso agora, nas festas das bodas do Cordeiro e no reinado dele. Ele vai ter descanso. Aí ele vai ter descanso, né? Um descanso maravilhoso, né? Então, se nós lá com ele, se tu se prontificar, Jesus disse, esteja vigilante esperando a minha vinda. Estiver preparado, subirá com ele. Não tiver, ficará nessa terra. Ou então descerá para mais para baixo, né? Ao mais profundo, né? Dessa terra. Que é o quê? Então, meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Eu falo com vocês assim, meus amores, é para que vocês hajam arrependimento. Eu queria tanto que vocês comprassem uma Bíblia e começassem a examinar as Santas Escrituras, que é para vocês entenderem, entendeu, meus amores? Vocês entenderem as Santas Escrituras, ver o desejo de Deus, ver o desejo de Jesus, ver os conselhos que ele dá a nós, seguir ele corretamente. É que seguir é Jesus. Eu não vou seguir pastor, não vou seguir padre, não. Vou seguir Jesus. Jesus é o meu guia. Jesus não é para me adorar a imagem, eu não vou adorar a imagem, não. Jesus disse que é para mim andar com ele, vou andar com ele. Jesus mandou eu amar o meu próximo, oi, falar com o seu próximo, ter rancor, ter raiva. Tem pessoas que te odeiam. Sim, eu vou orar por elas, vou amar elas igual Jesus me amou. Porque eu não merecia nem o amor dele. Ele me amou e ainda me deu salvação. Então, se eu vou retribuir também igualmente, ele fez por mim. É o mínimo que eu posso fazer por ele, entendeu, meus amores? Meus amores, tudo que nós fazemos aqui por ele, nada se compara se fosse para nós comprar a nossa salvação. Nós voltar o quê? Para ir para o Jardim do Éden. Vocês acham que vocês teriam condição? Eu não tenho condição de comprar uma salvação e nem tampouco um passaporte, nem tampouco o quê? Participar de uma festa gloriosa, né? Como essa. A de Jesus é uma festa que nunca houve, nunca haverá uma festa como essa, né? Então, assim, meus amores, aí o que é que acontece? Meus amores, fala tudo nas Santas Escrituras e as pessoas tudo enganadas. Eu vejo que as pessoas não falam das festas das bodas do Cordeiro, não fala da ceia que vai ter lá no céu. É no Jardim do Éden, meus amores. É no Jardim do Éden. O povo que vão indo pra lá, vão pra quê? Pra esse mundo que tá construído desde a fundação do mundo. Que era de quem? Tiraram quem pecou de lá e botou pra terra. Nós estamos aqui, mas nós estamos retornando para lá. Acorda, acorda. Nós estamos aqui por causa do pecado. Nós renunciamos o pecado, nós voltaremos para lá. Mas o que? Precisa de renunciação, entendeu? Precisa de mudança de vida para nós voltarmos o quê? Para o Jardim do Éden, entendeu? Meus amores, eu amo vocês. Eu queria muito que vocês se rendessem aos pés de Deus e de Jesus. E se vocês voltassem a vida de vocês para Ele, é nele que nós temos salvação. Aí vocês o que coloca todo, meus amores, vocês fazem tudo ao contrário. Tudo que tem na Santa Escritura é de um jeito, as pessoas fazem de outro. E mais algo que eu prestei atenção. No livro do Apocalipse, diz que Jesus veio buscar o quê? Os 144 mil que não estão contaminados com o quê? Com a igreja. Vocês sabem o que é igreja? Que não estão contaminados com mulheres. Vocês sabem o que é mulheres? Mulher é igreja. Igreja que o povo levanta na face da terra. A igreja católica, a igreja evangélica. Ei, Jesus é salvação. Jesus veio só comprar um povo para levar para o céu. E eles andar o quê? Em vigilância conforme a vontade de Deus. E a casa do meu pai é casa de oração. O templo dele, a casa dele é casa de oração. Aí fizeram o quê? Religião. Religião dos crentes, religião do evangelho. Religião, meus amigos, é tanta coisa que se eu for imaginar, eu fico louca. E não é nada disso. Jesus é salvação. Nossa salvação é Jesus. Nós podemos louvar Jesus até debaixo de um cajueiro. Ele está lá, mais nós. Debaixo de uma mangueira, ele está lá, mais nós. Meus irmãos, eu quero orar. Bora orar lá debaixo de um pé de cajueiro. Lá nós vemos o céu, nós ajoelha perante a ele. Entendeu, meus amores? É casa de oração. A casa do nosso Pai é casa de oração. Cantar, louvar, chamar as outras pessoas ao quê? Para se chegarem a ele. Para andar, entregar sua vida nos caminhos dele. Isso que é o que? Uma casa de oração. Mas não religião. Vocês são muito religiosos. É religião evangélica, religião dos católicos.
Os católicos odeiam os crentes odeiam os católicos. Eu digo isso porque eu vi. Eu vi. Eu duvido um pastor com a palavra de Deus ir numa igreja católica para reparar as ovelhas, para ver se eles estão conduzindo as ovelhas de Deus conforme a vontade. Não, eles veem que essas ovelhas estão sendo conduzidas ao abismo, eles olham e ignoram. Entendeu? Temos que orar pelo povo católico. Nós que somos o quê? Que conhecemos a palavra de Deus. Que nós o que? Seguimos a palavra de Deus. Nós temos o que interceder pelo povo católico. Nós, pastores, crentes, evangélicos, temos que interceder por quem? Pelos católicos. Por quê? Porque os católicos foi o quê? O evangelho se espalhou no meio do mundo também através deles. Entendeu? Essa era a casa do nosso Pai, de Jesus, nosso Salvador. Intercedei não só pelo povo de Israel, pela igreja também. Entendeu? Essas pessoas que vão descer o mais profundo do abismo, como tem na Santa Escritura, deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui para mostrar aqui para vocês. Pronto, já achei. Ezequiel 27. Ezequiel 27. Olha o que está dizendo. Ela vai descer ao mais profundo abismo. Por que ela vai descer? Por causa da idolatria, por causa da desobediência. E tá chegando o que? O final do reinado dessa o quê? Dessa religião aqui na face da terra. Porque quem vai fazer isso mesmo? É Jesus. É o que? Quem fundou ele. E eles fizeram o que? Completamente ao contrário da vontade de Jesus. Entendeu? E Jesus vai vir sobre a casa do Senhor. Porque, ó, ele virá contra a casa do Senhor. Por que ele virá contra a casa do Senhor? Essa casa do Senhor é a casa de quem? É a casa de Jesus, é a casa de Deus. Ele vai vir contra ela por quê? Eu li pra vocês, nesse mesmo vídeo. Por causa de quê? Porque quebraram uma aliança. Porque se rebelaram contra a lei de Deus. Entendeu? Por isso que ele vai vir sobre ela. Por causa da idolatria. Entendeu? Mesmo pode contar aí como é que vai acontecer, eu vou contar pra vocês agora. Isso tudo Jesus já me mostrou nos meus sonhos. Jesus já me mostrou tudinho, que eu tô só esperando. Meus amores, meu coração se angustia, porque eu sei que muitas pessoas vão perecer. Muita, não é pouca não, muita mesmo. Meus amores, porque um terremoto para atingir o mundo inteiro, muitas pessoas vão morrer. Não é, é pouquinho. Não, é muito. O terremoto que vai ter que falar no livro do Apocalipse, esse é um terremoto muito grande. Vai atingir todos os países. Quem que pode se livrar de um terremoto? E sem dizer que a terra envelhece. Maria, não sei que tu viu isso na Santa Escritura. Por isso que eu digo vocês porque vocês não examinam. Eu vou pegar esse versículo onde eu vi que fala que a terra envelhece. Então, sim, que eu vou mostrar a vocês. Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo a minha mão sobre os filisteus e arrancarei os queristeus. Deus está dizendo que vai o quê? Arrancar da face da terra. Ó. E destruirei o restante da costa do mar. Então, o restante da costa do mar vai o quê? Todo ser destruído. Por que medo? Porque está na Santa Escritura. Por que medo? Porque ainda não aconteceu. Está prestes a acontecer. Bora continuando aqui. Li o versículo 16, vamos para o 18. Agora estremecerão as ilhas no mar. Ó, agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar tombar-se-ão com a tua saída. Então, o que é que vai sair? A grande Babilônia da face da terra. Ela vai o quê? Ela vai tombar. Vai ser tão grande o que vai acontecer com ela, que ela vai o quê? Nada pode impedir. O que é que ele vai fazer? Nada, só arrependimento. Pode sim, o arrependimento. Se haver esse arrependimento, se vocês voltassem para Deus, fizessem nova todas essas coisas, existia sim. Eles podiam o quê?
Se você parasse de pecar perante a ele, o quê? Tudo isso o quê? Ia ser poupado. Quantas almas, quanto povo vai ser tão grande, as ilhas vão tombar as ilhas. Ó. Deixa eu repetir para você esse versículo. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Então, se as ilhas que estão no mar tombar-se-ão com a tua saída. Tombar-se-ão, porque as ilhas vão cair ao mar. Elas estão arribadas, elas vão descer. Aí vocês acham que as ilhas estão no mar, elas vão descer. Vocês acham que vai ficar tudo normal? Não vai ter maremoto, não? Destruindo tudo? Vai, meus amores. Nada vai ficar como normal. Vocês não entendem a palavra, vocês não lêem, vocês não examinam. Continuar mais um. Porque assim diz o Senhor Jeová, quando eu te fizer uma cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer subir sobre ti o abismo e as muitas águas te cobrirão. Você está vendo como ela vai descer ao abismo? O que foi que eu falei com vocês no começo do vídeo? Que Deus ia descer ela ao mais profundo do abismo. Eu tô a ler, ó, Ezequiel 27. Ezequiel 27, o versículo para vocês, versículo 19. Deus está dizendo que vai fazer o que com ela? Vai descer ela ao mais profundo do abismo. E ela vai ser o quê? Nunca mais ninguém vai se lembrar dela. Por quê? Por causa disso. Entendeu, meus amores? Meus amores, vocês têm que ler a Santa Escritura. Jesus está voltando. Não há muito mais tempo para vocês ficarem brincando de religião. Ah, eu vou para a igreja, era uma reverência, merda, quando sai dela, se esquece tudo que ouviu. Meus amores, lá nem adoração, eu não vi adoração. E Jesus habita nas adoração. Eu não vi louvor, não. Eu vi louvor, mas eu não senti a presença de Jesus lá, não. Eu fui 3 vezes ontem, que eu fui na igreja católica, 3 vezes. Senti a presença de Jesus, não. Muito pelo contrário, eu me senti, foi incomodada lá, entendeu? Parece que ele não estava lá, não parece não, tenho certeza absoluta, ele estava lá não, entendeu? Ele poderia até ir lá para poder ver se eu tinha ido entregar o que ele me mandou. Vou soltar para vocês agora. Jesus chegou para mim, vinha eu e Jesus andando no caminho, tudo escuro, tudo assim mesmo, era como se fosse de noite, né? E vinha eu e ele andando, né? E uma mulher do lado dele. E eu vinha amarrei andando, nós vinha andando, nós dois no caminho, carroçal, eu e ele. E essa mulher, né? E Jesus vinha andando, mas eu e ele disse assim, olha, tu vai na igreja católica falar toda a verdade pra eles. Aí eu, sim, tá certo, né? E quando ele fechou a boca, o inimigo veio pelas nossas costas, né? Nós andando assim, nós três assim, um pertinho do outro, no meio da estrada, nós vinha andando, né? E o inimigo veio pelas nossas costas, né? Só que Jesus se virou na mesma hora. Na hora que Jesus se virou aí, se atracaram eles dois. E Jesus saiu guerreando por mim e por ti, para mandar uma mensagem para a igreja católica. Aí, meus amores, a mulher foi para um lado, eu fui para o outro, né? E deixamos eles, né? Então, aí, meus amores, eu fiquei logo espantada, né? Quando eu já tinha visto isso, eu fiquei logo espantada. Na hora que eu vi ele, né? Guerreando, um homem maravilhoso, lindo, glorioso, então. E meus amores, brigando, eles dois, Jesus deu um empurrão bem grande nele. Aí ele se afastou bastante. Jesus veio para nossa banda. Não, desculpa aí. Jesus deu um empurrão nele, a mulher que estava andando com Jesus, ela foi lá, pegou na mão de Jesus e puxou ele, né? Aí, meus amores, na hora que ela puxou ele, que Jesus vinha andando para nossa banda, o inimigo veio com um ódio tão grande para pegar ele de novo, para pegar Jesus de costas, né? Ele se tacou em cima de um escudo. E ele não conseguiu transpassar esse escudo. Ele não conseguiu transpassar. E, meus amores, Jesus sumiu. E eu saí andando, eu olhei para trás, né, e vi ele tentando passar o escudo, ele não passava. E eu saí andando, fui para a igreja católica. Quando eu cheguei na igreja católica, aí eu olhei para a igreja e disse, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? É o que eu sempre digo nas igrejas quando eu vou dar uma mensagem, né? Eu digo assim, meu Deus, o que é que eu vou falar? Como é? Eu digo assim, eu chego na porta da igreja, vou logo dizer assim, ó, como é, meu Deus, que eu vou falar com esse povo? Eu fico logo falando isso, né? É sempre quando eu vou entrar nas igrejas. E no sonho do mesmo jeito. Aí eu peguei uma vassoura e comecei a varrer. A igreja estava cheia de sujo. Cheia de sujo. Aí, meus amores, eu me acordei. Aí eu peguei isso assim, vixe, Jesus tá mandando eu ir na igreja católica falar com o povo.
Então, meus irmãos, eu tô falando com vocês, entendeu? Não tô falando só com uma igreja, tô falando com várias igrejas que é católica, entendeu? Que Jesus mandou uma mensagem para você que tem que haver arrependimento, haver transformação de vida, que vocês o quê? Renunciem todas as coisas para quando Jesus vir, vocês subirem. Se vocês estiverem com idolatria, adorando a mãe de Jesus, adorando o pai de Jesus, que o pai de Jesus está no céu, vocês têm que adorar a Deus. Deus vocês têm que adorar sim, mas José, que era pai de... Não, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados para ser lançados no abismo. Vocês não entendem porque vocês não lêem. Se vocês lessem, vocês odiavam eles, por eles ensinar isso a muitas pessoas. E não ter um pingo de compaixão pela alma de vocês. E Jesus já tem compaixão. Eu vi que Jesus brigou para mandar uma mensagem para vocês. Jesus guerreou. E eu vendo assim, ele guerreando. Entendeu? E o inimigo ficou com ódio porque ele mandou essa mensagem para vocês. E eu disse assim, tá certo, eu vou. E eu fui. Eu cheguei lá, comecei a varrer a igreja. Imunda de sujo, toda suja. Meio que é isso aí, Meire? É pecado. Jesus mandou dizer que vocês se convertessem. Deixasse de idolatria, deixasse as coisas erradas de lado, que Jesus está voltando. Se Jesus chegar e pegar vocês do jeito que vocês estão, vocês não vão com ele não, vocês vão ficar. Vocês vão ver Jesus, igual ao vivo vocês vão ver, mas não subirão com ele. Ai, Meire, Jesus vir, nós ficar na terra é muito ruim. Nós que estamos na igreja católica, pior ainda. Então, porque vocês é fiel, vocês querem ser fiel, mas vocês não são só fiel, entendeu? Por quê? Porque a primeira coisa que Deus disse, não tereis outro Deus além de mim. Aí vocês idolatram a Ave Maria, idolatram a Jesus. Não pode, meus amores, não pode. Deus é zeloso, Deus é ciumento com as ovelhas dele. Quer sim que nós se curvemos perante a ele, quer sim que nós interceda. O único que pode fazer alguma coisa por nós é Jesus e nosso Pai. É só os únicos que nós devemos interceder a ele, orar para ele, conversar com ele. A Ave Maria está no canto dela lá dela sim, com certeza. José também, entendeu? Mas, meus amores, ele não é Deus. E nem José também. Nem José nem a Ave Maria. Eles são os homens normais, igualmente eu e você. Entendeu? Mas que veio para a terra com o quê? Com propósito. É diferente. Deus é Deus. Jesus é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Entendeu? Ele sim merece honra e glória. As pessoas querem dividir a honra que é para Jesus. Vocês querem dar para a Ave Maria, querem dar para José? Não pode. Não pode. Jesus não aceita isso. Vocês me desculpem por estar dizendo isso na cara de vocês. Jesus não aceita. A honra que vocês têm que dar a ele, o louvor que tem que dar a ele, vocês dão o quê? A Ave Maria e a José. Não pode. A Deus, Jesus aceita. A Deus e a ele. E a jamais a outro. O demônio que quis ter um trono, ele desceu ao mais profundo do abismo. Deus expulsou ele do céu. Vocês acham que as pessoas vão ter lugar querendo o quê? Tirar a glória de Deus, tirar a glória de Jesus? Não, meus amores. Quando eu vou orar, eu boto meus joelhos no chão, boto meu rosto no chão e peço perdão a ele todo dia pelos meus pecados, pelas minhas falhas. E todo dia tem que se entregar a Jesus, entendeu, meus amores? É isso que nós devemos fazer. E jamais, jamais ter o quê? Essas idolatrias. E se vocês soubessem que Jesus é tão real, quando vocês dão lugar, vocês sentem a presença dele. Vocês sentem a presença dele. Ele faz de tudo para mostrar para vocês que está por perto de vocês, que está conversando com vocês. Ele faz de tudo para demonstrar e vocês verem. A alma sente. A alma da gente sente quando Jesus está perto. A minha alma, basta ele chegar perto de mim, eu sinto. Entendeu, meus amores? Então, é comunhão. Eu no sonho, preste atenção, no sonho que eu tive com Jesus, não tem um sonho que eu tenha com Jesus, que a minha alma não fica assim com ele. Foi 2 sonhos que eu nunca contei pra você, que eu prestei atenção assim, porque, meus amores, eu vi Jesus assim já do jeito que ele viveu aqui na terra com os discípulos, vi Jesus do jeito dele glorioso, e vi Jesus também completamente diferente, entendeu? Com os olhos assim, os olhos, né? Então, meus amores, ele é muito lindo. A face dele é maravilhosa. Entendeu, meus amores? Sem dizer que ele me mostrou no céu e eu filmei. Só que eu não soltei, mas não soltei nem vou soltar pra vocês não. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. Vocês não creram nele, por que eu vou fazer isso? Mas ele me mostrou. Mas ele me mostrou por quê? Porque eu creio nele. Entendeu? Eu boto ele acima de todas as coisas. Ele tem que estar acima de todas as coisas na minha vida.
Não é marido, não é filho, não é ninguém. É Ele. Ele tem que estar o primeiro lugar na minha vida, entendeu? Assim, nós chamamos a presença dele pra nossa vida, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Ah, só mais uma coisa. Esse livro é Ezequiel 27 e o versículo 16, o versículo 18 e o versículo 19. 3 versículos que fala sobre o quê? Sobre as coisas que vai acontecer justamente com esse povo. Meus amores, alerta. Jesus está pedindo arrependimento. Jesus está voltando e o povo... Ó, deixa eu mostrar só algo aqui pra vocês, mas vai bem rapidinho. É em Mateus. No começo de Mateus. Deixa eu mostrar. Pronto, já apareceu, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Ó, o povo assentado em treva viu uma luz. Uma grande luz. Então, hoje o povo não tá todo assentado em treva, não? Tá, todo o povo tá assentado em treva. Mas, ó, continuando aqui, ó. E para os que está assentado na região da sombra da morte, raiou a luz. Então, a luz quem é? Jesus. Tá o quê? Na região da sombra da morte. Raiou quem? A luz, a nossa salvação, Jesus. Ó, por isso que eu falo com vocês, o arrependimento. Preste atenção no que é que Jesus vai dizer pra vocês agora, ó. É Mateus 4 e o versículo que 17 que eu vou ler pra vocês, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus pregando, o que é que Jesus dizia? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, arrependei-vos, porque a glória de Jesus vai aparecer agora em cima das nuvens, junto com os anjos. Jesus está clamando que vocês arrependimento, transformação de vida, para quando for nesse dia, vocês verem ele, mas subirem com ele. Não ficar nessa terra, ou então ser tirada daqui, né? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.